Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai destrinchar de um jeito bem técnico e direto uma das maiores reviravoltas recentes no direito do trabalho brasileiro, a Lei 15.371, que foi sancionada lá em março de 2026. A gente não está falando só de ganhar uns dias a mais de descanso, não. Essa legislação muda completamente as regras do jogo. Ela pega aquilo que era só uma política informal de algumas empresas e transforma num direito previdenciário super robusto. E para vocês terem uma noção imediata do peso dessa mudança, guarda esse número na cabeça: 120. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Em algumas circunstâncias bem específicas que a gente já vai detalhar, a nova lei garante a certos pais até 120 dias de licença, totalmente remunerada. É uma quebra de paradigma gigantesca se a gente comparar com o que existia antes. Um salto enorme em direção à igualdade nos cuidados com os filhos. Mas antes da gente mergulhar fundo nos artigos dessa nova lei, eu vou pedir rapidinho para você se inscrever no canal e deixar aquele like. Isso ajuda demais a manter essas explicações jurídicas sempre rolando por aqui. E claro, usa a área de comentários. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre os impactos sociais e econômicos de tudo isso que a gente vai ver agora. Bom, o nosso roteiro de hoje está dividido em 4 pilares bem fáceis de acompanhar. Primeiro, a gente vai ver o cronograma exato de como essa licença vai aumentar. Depois, vamos entender a mecânica financeira do novo salário paternidade. O terceiro ponto traz os direitos progressistas para configurações familiares únicas. E, por último, a gente fala das regras e punições super rigorosas para quem pisar na bola. Vamos lá, começando pelo ponto número 1, o cronograma de novos prazos e como esses dias de licença vão aumentar na prática. Certo, vamos mergulhar nisso. A lei não vai simplesmente mudar tudo da noite para o dia, tá? Ela criou uma transição estruturada para o mercado conseguir respirar e se adaptar. Olhando lá no artigo 11º, a gente vê uma escadinha muito clara. A partir de 1º de janeiro de 2027, a licença base pula para 10 dias. No ano seguinte, em 2028, já sobe para 15 dias. E aí, finalmente, no ano de 2029, a gente chega na marca dos 20 dias. Ou seja, empresas e INSS vão ter um tempo certinho para se organizar. Só que tem um detalhe técnico aqui, uma trava que a gente não pode deixar passar. Aquele salto final para os 20 dias lá em 2029 não é 100% garantido de forma automática. O texto da lei deixa muito claro que essa última expansão está totalmente amarrada ao cumprimento das metas fiscais do governo. Isso mesmo. Se o país não bater as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse prazo de 20 dias fica na geladeira e só passa a valer no ano financeiro em que as contas públicas entrarem nos eixos. Avançando para o nosso ponto número 2, as regras do salário paternidade. Vamos entender como funciona esse novo benefício financeiro. Porque no fim das contas, a grande pergunta que fica é quem é que vai pagar a conta desses dias extras? É aí que entra o artigo 73, criando oficialmente o salário paternidade. O afastamento deixa de ser um peso exclusivo nas costas da empresa e vira um benefício previdenciário formal do INSS. E a regra de ouro aqui é fantástica. A renda mensal nesse período vai ser exatamente igual à remuneração integral do trabalhador. Ninguém vai ter o salário cortado por estar em licença cuidando da família. Isso ilustra perfeitamente de onde vem o dinheiro, dependendo de como o contrato funciona. Se a pessoa trabalha no regime CLT comum, a empresa continua pagando o salário normal no fim do mês, mas depois ela desconta esse valor, sendo reembolsada pela Previdência. Agora, para a galera que é trabalhador doméstico, avulso ou até funcionário de MEI, a história é mais direta. O INSS corta o intermediário e deposita o dinheiro direto na conta de quem está segurado. E olha, não é só o dinheiro que está garantido, não. A estabilidade do emprego também tá. O artigo 4º da lei proíbe com todas as letras a demissão arbitrária ou sem justa causa durante um período super rigoroso. Essa proteção começa no exato momento que a licença se inicia e vai até um mês inteirinho depois que ela termina. E tem mais, viu? Se a empresa demitir o funcionário sem justificativa logo depois de ele avisar que vai tirar a licença, mas antes dela de fato começar, ela vai ter que pagar esse período indenizado em dobro. Entrando agora no nosso terceiro pilar, os casos especiais e pais solo. A lei trouxe direitos bem progressistas para situações familiares únicas. Agora, o que é realmente interessante de observar aqui é como a legislação se adaptou para proteger a criança acima de tudo. Lembra daquele número gigantesco de dias que eu falei lá no começo? Pois é.
Pelo novo artigo 392-D da CLT, se a criança não tiver o nome da mãe no registro civil ou se for um caso de adoção ou guarda exclusiva por um homem, a licença paternidade vai ser exatamente igual à licença maternidade. O resultado prático? Incríveis 120 dias de licença. E o texto vai além, trazendo exceções super-humanas para lidar com situações complexas. Por exemplo, num cenário trágico de falecimento da mãe, o parceiro que sobreviver herda todo o tempo que faltava da licença dela. Outra coisa, se o nascimento ou a adoção envolver uma criança com deficiência, a lei já joga um acréscimo de 1/3 no tempo total da licença, automaticamente. E nos casos de parto prematuro, o afastamento do pai começa na mesma hora, é só notificar a empresa e ir para o hospital. Aliás, falando em hospital, tem uma regra aqui que é absolutamente crucial. Se a mãe ou o recém-nascido precisarem ficar internados por alguma complicação, o relógio da licença paternidade simplesmente congela. A licença vai ser prorrogada pelo tempo exato que durar a internação, e o prazo normal só volta a correr depois da alta médica. Isso garante que não se esgote a licença inteira dentro de um quarto de hospital. Chegamos na quarta e última parte. Deveres e punições rigorosas, porque a lei também traz regras obrigatórias e penalidades bem severas para os pais. Vamos ver como isso se constrói na prática. Como a gente sabe, com grandes direitos vem deveres muito claros. A lei não te dá esse benefício de forma passiva. Existe um protocolo rígido para não perder a licença. Primeiro, tem que notificar a empresa com 30 dias de antecedência, levando o atestado médico com a data provável. Segundo, e esse é crítico, é totalmente proibido fazer qualquer tipo de trabalho remunerado por fora durante a licença. O passo 3 explica o motivo. O tempo tem que ser dedicado integralmente aos cuidados da criança. O objetivo tem uma finalidade social que é inviolável. E as consequências para quem tentar violar o espírito da lei são gravíssimas. O benefício financeiro e a licença podem ser cortados na hora se houver qualquer indício de violência doméstica ou de abandono material. A lei é implacável aqui. Ela conecta essas punições direto com o Código Penal, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Lei Maria da Penha. O Ministério Público ou até a própria vítima da violência podem acionar essas sanções. É o peso do Estado dizendo que o bem-estar está em primeiro lugar. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte. Terminamos com uma provocação. Será que a Lei 15.371 vai mesmo mudar a cultura da parentalidade compartilhada no Brasil? A gente viu aqui nessa explicação que, no papel, a lei é super robusta. Ela não veio só para dar uma aliviada para as mães, veio para forçar uma equalização de responsabilidades e blindar o bem-estar da criança. Mas será que a força da lei sozinha consegue transformar a mentalidade corporativa e a cultura dentro das nossas casas? O debate está aberto para vocês aí nos comentários. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação com a gente e até a próxima.